Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para falar sobre trabalho escravo. É estranho, né? No século XXI falarmos sobre trabalho escravo. Mas existe. É uma realidade que precisa ser combatida. Conosco aqui estão o juiz federal, Dr. Carlos Haddad, e o auditor fiscal do trabalho, Marcelo Campos, que vão nos explicar como se sucede isso em pleno século XXI. É um grande prazer recebê-los, doutor Carlos, doutor Marcelo. Obrigado. Pois é. Doutor Carlos, o que é o trabalho escravo, como disse na introdução, em pleno século XXI? A definição de trabalho escravo no Brasil hoje, ela é extraída da área penal. Nós temos o crime de redução à condição análoga de escravo, que significa que consiste a prática de reduzir alguém à condição semelhante à de escravo, se submeter ele a uma jornada exaustiva, a condições degradantes de trabalho, se você retiver documentos para restringir, de certa maneira, a liberdade de locomoção, ou também manter vigilantes armados, tudo isso também, uma parte cerceando a liberdade e mesmo condutas que não cerceiam essa liberdade, mas impõem uma condição quase que desumana de trabalho para as pessoas. Isso significa que existe uma sanção penal para essa prática? Sim, o Código Penal incrimina essa prática e há a previsão de uma pena que varia de 2 a 8 anos de prisão, de reclusão, além da multa. Entendi. Doutor Marcelo, o senhor que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho, inclusive coordena um projeto, de combate ao trabalho análogo ao de escravo. Existe uma diferença entre trabalho escravo e trabalho em condições degradantes? Não existe nenhuma diferença. O trabalho escravo, pelo conceito esposado pelo artigo 149 do Código Penal, ele prevê 4 tipos, 4 hipóteses de trabalho escravo, que é o trabalho forçado, a servidão por dívida, o trabalho degradante e a jornada exaustiva. Então, qualquer um desses tipos, dessas hipóteses, é trabalho escravo. Qualquer um deles, basta um desses casos, uma dessas hipóteses, para caracterizar o crime do trabalho análogo ao de escravo. Certo. Eu queria que o senhor citasse exemplos Sim. que o senhor percebeu durante as suas auditorias ou como profissional ligado à fiscalização do trabalho. Sim, eu vou tentar explicar cada uma dessas hipóteses, como ela pode ocorrer. O trabalho forçado. Quando uma vítima, seja pela força das armas, pela coerção física ou psicológica, ela é obrigada a ficar trabalhando. É muito comum isso em fazendas, no interior, em locais isolados, onde um capataz ou o próprio fazendeiro obriga o trabalhador a continuar trabalhando, às vezes até com violência física, às vezes até matam algumas vítimas. Esse é o trabalho forçado. A servidão por dívida é quando o trabalhador é obrigado a continuar trabalhando para pagar uma dívida ilegalmente contraída. É muito comum no interior, em fazendas, o gato, o intermediador ilegal de mão de obra, ir captar essa mão de obra, por exemplo, em locais distantes e já começar a endividar ilegalmente o trabalhador lá no local de origem. E quando o trabalhador chega na fazenda, que fala, não gostei, está tudo irregular, quero ir embora, dizem para ele, não, você não pode ir porque tem que pagar a dívida. É uma dívida ilegal e o trabalhador acaba ficando preso a ela. A condição degradante, que é outra hipótese, é quando é subtraído da vítima, dos trabalhadores, tudo aquilo que lhe dá dignidade. E o que lhe dá dignidade está nos direitos. Por exemplo, o direito à formalização, o direito a um alojamento digno, o direito à alimentação, o direito ao salário, retiram-lhe tudo. Então, degradou-se a condição. É uma hipótese. A jornada exaustiva. Ela pode ocorrer tanto dentro da jornada normal, por exemplo, de 8 horas, impondo à vítima um excesso de trabalho, um ritmo violento de trabalho. Por exemplo, muito comum nos canaviais, onde o trabalhador é obrigado a despender um esforço tão grande que em menos de 5 horas ele já está esgotado, às vezes até morre por causa desse esgotamento. Pelo trabalho. Pelo trabalho. Ou então por um excesso de jornada. Nós temos enfrentado casos aqui na grande BH, onde trabalhadores são obrigados a trabalhar 18, 19 horas, nunca ter intervalo de 11 horas para descanso. E às vezes trabalhadores, por exemplo, motoristas, que transitam pelas ruas com seus carros, colocando em risco não só a eles próprios, mas toda a sociedade. Entendi. Doutor Carlos, digamos que há pessoas nos assistindo e que não têm assim, muita consciência
se está ou não submetida a um trabalho análogo ao de escravo. Quais são os direitos dessas pessoas? Como o senhor poderia orientá-las? Todo trabalhador tem inúmeros direitos relacionados na Constituição. Ele tem um direito a um repouso semanal, né, de preferencialmente aos domingos, tem direito ao pagamento de horas extras, né, com pagamento pelo menos 50% acima da hora normal. Ele tem direito a uma jornada de trabalho de 8 horas, né, diárias, ou então 44 horas semanais. Então, existem inúmeros direitos assegurados na Constituição. E, eventualmente, o desrespeito desses direitos que gerem uma condição de trabalho degradante, que gere uma jornada exaustiva, superior a 10 horas sem pagamento de horas extras, né, tudo isso vai caracterizar uma situação de trabalho escravo. Entendi. Doutor Marcelo, porque nós sabemos que, graças a Deus, foi abolida a escravidão, por que se usa essa expressão análoga à escravidão? Por quê? Sim, veja bem, antes da princesa Isabel assinar lá em 1888 a Lei Áurea, era lícito, era legal no Brasil ter escravos, né? E, portanto, então se dizia que o indivíduo era um escravo, né? A partir da Lei Áurea, não mais podemos qualificar nenhum dos cidadãos, nenhuma pessoa, por mais simples e humilde que seja a sua atividade desempenhada, como escravo, né? No entanto, algumas pessoas são submetidas a uma condição de trabalho que o assemelha ao escravo, que o torna semelhante, parecido com o escravo. E esse assemelhamento, na atualidade, caracteriza um crime, como disse o doutor Haddad, e, portanto, tem que receber uma repulsa de toda a sociedade. Entendi. E, doutor Carlos, existe uma estimativa no Brasil para o trabalho análogo ao escravo? E em que regiões isso acontece com mais frequência? Existe um índice para isso? Essas estimativas, eu acho que por vezes são muito imprecisas, né? Por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho afirmou que no mundo haveria 21 milhões de pessoas submetidas a um trabalho forçado no ano de 2014. Eu acho que, na verdade, assim, os dados mais seguros a se fiar seriam aqueles do Ministério do Trabalho e Emprego, relacionados à atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Então, de 1995 até 2014, já foram libertados, né, resgatados, mais de 47 mil trabalhadores no país. Então, assim, essas pessoas, elas em sua maioria, né, acho que parece que 24% deles são provenientes do Maranhão, mas também seguidos de Bahia, Pará, Minas Gerais, ou seja, de onde esses trabalhadores saem, né? Normalmente, o trabalho escravo está muito voltado para a área rural. Então, estados como Pará, Mato Grosso, né, no centro-oeste, no norte do país, eles concentram uma grande prática desse tipo de crime. E, de certa maneira, é um pouco surpreendente. No ano passado, Minas Gerais foi o estado no Brasil onde houve o maior registro de trabalhadores resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Muito interessante. E eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto que o senhor coordena e por que Minas Gerais alcançou esse índice tão negativo. Sim. A fiscalização de repressão ao trabalho escravo no Brasil, ela é organizada a partir de um comando nacional do Ministério do Trabalho e Emprego, contendo lá 4 equipes de fiscalização, né? Há 3 anos, 2 superintendências do Ministério do Trabalho, Minas Gerais e São Paulo, optaram também por fazer projetos locais dentro do Estado. Minas Gerais, então, foi um deles. A partir da atuação desse grupo aqui em Minas, nós conseguimos realmente aumentar em muito o número de propriedades fiscalizadas, e isso, obviamente, tem produzido um número surpreendente de vítimas libertadas da escravidão, né? E, ao contrário do que alguns possam imaginar, isso não significa que Minas seja mais escravocrata do que outros estados da federação. Pelo contrário, né? Nós imaginamos e o resultado é porque aqui as instituições do Estado, não só o Ministério do Trabalho, mas o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público e as organizações sociais estão atuando de uma forma mais concertada e eficaz. Então, é algo que temos que comemorar. Os números de Minas são números que nós temos a comemorar. E como é que funciona o projeto em Minas Gerais? O projeto ele é composto por cerca de 6 auditores fiscais e nós temos uma capilaridade junto à Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Poder Judiciário,
E todas as vezes que nós recebemos denúncias, e não tem sido poucas, né, nós nos organizamos, a equipe, e vamos até o local a ser fiscalizado. Seja uma fazenda, por exemplo, de colheita de café no sul de Minas, sejam carvoarias no norte de Minas, sejam empresas urbanas da construção civil dentro de Belo Horizonte. Vamos a esses locais para identificar se aquela denúncia realmente ela traz uma questão que possa ser caracterizada como trabalho escravo. Porque às vezes a vítima ou o denunciante imagina que aquilo seja trabalho escravo, né? Talvez não seja. Talvez quando as instituições chegarem lá, caracterizem como uma grave irregularidade trabalhista, mas não como trabalho escravo. Mas devo dizer que tem sido, vamos dizer assim, abundante o número de denúncias e o número de caracterizações aqui no estado. Entendi. Fala-se muito também dos imigrantes que vêm para cá, especialmente de origem asiática, nas fábricas, nas confecções de roupas. Como que é essa realidade? Realmente tem crescido o número de imigrantes, não tanto os asiáticos, mas nós temos bolivianos, né, no caso das confecções, da costura, e temos identificado um número crescente de trabalhadores haitianos, né, principalmente ligados a atividades de construção civil. Por exemplo, no ano passado nós fizemos uma libertação de 100 haitianos num único empreendimento ligado à mineração em Minas. Todos em condição análoga de escravo e também vítimas de um outro crime que precede ao trabalho análogo de escravo, que é o tráfico de pessoas. Entendi. Existe uma comunicação, certamente, entre o Ministério do Trabalho e o Ministério Público para que haja, então, a investigação, o inquérito e a ação penal, não é isso, doutor Carlos? Normalmente o que acontece é que, assim, acionado o Ministério do Trabalho, a equipe de auditores fiscais, doutor Marcelo me corrija, comparece ao local, faz a constatação das irregularidades, se caracteriza ou não como a prática de trabalho escravo e elabora um relatório. Esse relatório, repleto de depoimentos, de fotografias, ele é encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, é encaminhado ao Ministério Público Federal, que aí sim ele pode oferecer a denúncia pela prática do crime, junto à Justiça Federal. Ok. Vamos compreender melhor sobre o tema, mas no próximo bloco, fique conosco.